Os deputados o deputado, na realidade, federal, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou em live que os Estados Unidos foram só o primeiro país onde ele articulou sanções contra o ministro da Suprema Corte Federal, Alexandre de Moraes. O parlamentar disse ainda que irá se precaver contra um eventual pedido de prisão pela Interpol e desafiou o magistrado. Eduardo é alvo de inquérito no STF por suspeita de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo o deputado, outras autoridades brasileiras também podem ser incluídas nas sanções da Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para punir pessoas acusadas de violações de direitos humanos. E aí? Então, Mariana, nós percebemos que tudo o que Alexandre de Moraes tem feito, ele está fazendo fora do devido processo. E é lamentável, porque ele é um ministro, ele tem livros sobre direito constitucional. Talvez se o ministro Alexandre de Moraes fosse punido e sendo obrigado a reler os livros que ele escreveu, seria uma punição para ele talvez muito pesada. Porque, veja, ele determina coisas que são prerrogativas da PGR, ele determina decisões em ações que ele é réu e ele é vítima, ou seja, desculpe, não é que ele é réu, ele é vítima, né? Então ele teria que se declarar impedido para fazer esse julgamento. Então, quando o Eduardo Bolsonaro ele age, né, fora do Brasil, numa prerrogativa de parlamentar, que ele é um dos deputados federais mais bem votados, ele está usando a política internacional, nós temos regras para isso, né? E agindo em prol da nossa democracia. Está agora recentemente confirmado pelo Michael Schulenberg que houve influência do governo Biden para a eleição do Lula. Quando a esquerda foi aos Estados Unidos, ninguém falou que isso era ilegal. E agora a direita está indo aos Estados Unidos, no governo Trump, pedindo a correção, porque já que os Estados Unidos interferiram e está comprovado que dentro da eleição nós não teríamos a eleição do Lula, e o próprio Barroso fala isso e outros também, agora é preciso que o próprio governo americano, mesmo sendo agora um outro partido no poder, no caso os republicanos, corrija essa distorção. Então, ele age corretamente e, naturalmente, o que nós percebemos, só para concluir, Mariana, o Eduardo Bolsonaro tem sido coagido e ameaçado, inclusive houve ações do Alexandre de Moraes contra a esposa do Eduardo, coisa que não se poderia fazer na democracia. Então, a gente espera que os próximos movimentos da Magnitsky ela alcance outros ministros, como, por exemplo, o Gilmar Mendes, está na mira, e se ele não tomar cuidado de retroceder, provavelmente a própria família do Alexandre de Moraes, inclusive a esposa, possa ser alvo também da Lei Magnitsky. Ana. Mariana, várias camadas, e quem está nos assistindo, várias camadas de comentário aí nessa notícia. Primeiro eu vou começar com um artigo da professora Graziela Testa, doutora pela USP em Ciência Política. Além de receber o vencimento mensal de 43 mil, Eduardo Bolsonaro já custou aos cofres públicos em 2025 590 mil, mais de 590 mil reais, porque os assessores, toda a estrutura de gabinete continua. Então, é uma informação que eu estou dando a vocês, um dado de uma professora considerada no Brasil todo, inclusive minha professora fantástica. Outro comentário que eu faço é aonde estão os gastos com a diplomacia do Brasil, que está deixando um deputado licenciado fazer política contra o nosso país no mundo e falar abertamente que vai continuar fazendo nos outros países do mundo. E em terceiro ponto, eu respondo o Paulo Sérgio Elias aqui do YouTube, eu estava olhando, ele pediu que eu responda. Paulo Sérgio, aqui você não vai encontrar em mim essa retórica de advogado do Lula. Eu não sou advogado do presidente Lula e nem do PT, eu não sou filiada ao PT. O bolsonarismo, ele tenta colocar as pessoas nessa caixinha. Todo mundo que não é Bolsonaro, então é Lula. Não, aqui você não vai encontrar isso, eu não sou o cabo eleitoral do Lula. O que eu quero dizer para vocês é que eu não tenho problemas nenhum com a direita, pessoalmente. Eu sou de uma família conservadora, eu convivo muito bem, estudei em colégio militar, namorei um fuzileiro naval, inclusive um abraço para ele, muita gente boa, João Paulo. Convivo muito bem com valores conservadores e com valores da direita. O problema da direita é o seu representante, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é ruim.
Se a direita tivesse outro representante, eu votaria na direita 100%. Bolsonaro é ruim, Bolsonaro conseguiu perder para um cara que estava preso. Ele perdeu a eleição, ele não conseguiu ter êxito eleitoral, ele não foi eficaz eleitoralmente contra um cara que estava preso. Então, se ele não consegue movimentar a reputação a ponto de ser melhor do que um cara desse, ele vai conseguir o quê? Bolsonaro não comprou vacina. Eu, como estudante de finanças públicas, que atuo com isso há 17 anos, eu sei da responsabilidade de um chefe do executivo. E eu peguei Covid, eu fui parar em cima de uma cama de hospital, porque o chefe do executivo do meu país não comprou vacina. A doença tinha vacina e mesmo assim eu peguei Covid, a minha vida mudou completamente, sem contar os parentes que eu perdi. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é ruim. Então, não há como alguém me convencer, e eu acredito que todo mundo que perdeu um parente viu aquela aberração dele falar que não era coveiro na televisão, tem o mesmo sentimento que eu. Enquanto a direita não se conscientizar que ela precisa de outro representante, as pautas de direita não vão avançar eleitoralmente.